Olá, pessoal! Nós estamos aqui então para nossa segunda aula da cultura do feijão. Espero que todos estejam bem. E o tema da nossa aula de hoje será estudar a botânica do feijoeiro, a morfologia das plantas, assim como fizemos nas outras culturas estudadas, e também as cultivares e os tipos de feijão plantados e cultivados no nosso país. Para começar brevemente, dando uma atualização sobre a planta de feijão, nós temos essa imagem aqui, onde podemos já observar a característica da planta. A maioria é de porte ereto, tem umas com crescimento determinado, outras com crescimento indeterminado, e que as vagens de feijão. O feijoeiro é uma planta anual, como eu expliquei na aula passada, aquela aula introdutória. Uma planta de feijão, ela fica no campo, tem seu desenvolvimento em torno de 3 meses, 3 meses e meio, quando é para colher e consumir, como feijão vagem, como na imagem aqui. Aí com 2 meses eu já consigo realizar a colheita. Portanto, é uma planta anual, que tem seu ciclo todo ano. É uma planta herbácea, pubescente e com folhas trifolioladas. Assim como a soja, o feijão tem folhas trifolioladas, formadas por trifólios, como iremos estudar mais adiante na nossa aula. O ciclo, como eu já adiantei aula passada, falei slide passado, varia de 70 a 120 dias. Ela tem um crescimento determinado e o crescimento indeterminado. Quando o crescimento é determinado, assim como para a soja estudada com o professor Tiago, nós temos o florescimento e inflorescência na parte terminal. E assim, quando inicia o florescimento, para o crescimento vegetativo, diminui o crescimento vegetativo. Já o crescimento indeterminado, o florescimento é emitido nos ramos vegetativos. Então a planta vai vegetando, conforme ela vai vegetando, ela vai emitindo flores. E o feijoeiro é uma planta de metabolismo C3. Então ela tem um metabolismo não tão eficiente como a C4. Ela sofre mais com altas temperaturas, com falta de umidade. Portanto, é uma planta mais delicada ao tratarmos questões de adaptação climática, adaptação de temperatura, adaptação de regime hídrico, constância, frequência de irrigações, mas iremos estudar mais adiante na aula. A início, estudando as nossas plantas de feijão, nós temos que começar do começo da planta, que é a semente. Então já iremos ver nessa imagem, nesse slide, o desenvolvimento inicial da semente de feijão até a plântula. E a plântula de feijão, aqui nós temos a semente, a plântula primeiro emite a radícula, aí depois o feijoeiro, assim como a soja, é uma epígia, então a semente, os cotilédones vão sair para fora do solo no processo de germinação, e aí irão formar os dois cotilédones separados, irão adquirir uma cor mais esverdeada, e depois irão aparecer as folhas primárias. Aqui já terá formado a gema apical, o sistema radicular com pelos absorventes e a raiz principal irá começar a formação, e aí as folhas primárias irão se expandir. As folhas primárias sempre são opostas, aqui como na imagem, e apenas uma folha. E depois começam a aparecer, depois do decorrer do seu desenvolvimento, os primeiros trifólios. Essa é a germinação do feijoeiro, que nós podemos observar na imagem aqui. Olha só, a semente semeada começa a emitir a radícula, depois o cotilédone sai para fora do solo, a raiz começa a se desenvolver melhor e saem aqui, ó, as folhas primárias. E aqui nessa animação vai ficar muito mais fácil de entender como é o desenvolvimento, a germinação da planta de feijão.
Agora nós iremos partir para estudar cada parte da planta e primeiramente a nossa querida semente. Então a semente ela pode ter várias formas, ela pode ser arredondada, ser elíptica, reniforme, formato de rim como essa aqui, ou oblonga. E aqui nós temos diversas sementes de feijão e as diversas formas. E o tamanho varia de sementes muito pequenas, onde cada 100 sementes ter 20 gramas, e sementes muito grandes, onde cada 100 sementes pode ter 40 gramas, então quase o dobro de tamanho e peso. Temos como na imagem uma ampla variedade de cores, variando do preto, vocês conhecem muito bem feijão preto, bege, roxo. Esse feijão roxo, como eu falei na aula passada, é muito comum em Minas Gerais, marrom, amarelo e até o branco, como na imagem aqui nós podemos observar feijão branco. E essa grande variabilidade apresentada pelas características externas da semente, ela tem sido utilizada para diferenciar os cultivares de feijão. O feijão bolinha tem uma cor mais amarela. O carioca tem aquele rajadinho, uma cor mais pro cinza, pro branco. Tem o feijão roxinho, tem o feijão amarelo, o feijão mantegão, o feijão branco. E aqui nós podemos observar alguns desses na foto. E aí, quero feijão vermelho. Então, a característica desse tegumento, a cor do feijão vai trazer o nome popular também na maioria dos feijões, como o feijão preto, por exemplo. E aqui nós temos as partes da semente. Ela é composta pela testa, que é essa camada protetora, que tem a cor, e a ráfia, que é uma sutura formada pela soldadura do funículo com os tegumentos. Aqui. Então vamos observar nessa imagem aqui. Aqui nós temos o hilo ráfia, que é a cicatriz deixada pelo funículo que conecta a semente com a placenta. Então, o hilo ráfia, isso é o que ligava a semente à planta-mãe. Quando vocês pegam a semente de feijão, observem essa imagem aqui. Essa partezinha, o hilo ráfia, é o que ligava a semente à planta-mãe, que nutria a semente. Tem a micrópila, que é a abertura próxima ao hilo, através da qual se realiza a absorção de água. Olha aqui, a micrópila. Aí nós temos o endosperma, todo o endosperma. Temos o cotilédone, a radícula e o hipocótilo, toda a parte que vai virar uma planta do feijão. E aqui nós temos uma outra divisão, nós temos a estrutura da semente, o tegumento, a ráfia, a micrópila, o hilo e o halo representados aqui. Aqui, uma estrutura interna da semente, onde aparece a radícula, aqui B, o hipocótilo, aqui C, e a plúmula, que dará origem às folhas aqui nessa imagem. E aqui, já estudada a semente, nós partimos para a raiz e o desenvolvimento radicular. A raiz ela tem um sistema radicular pivotante, ramificado, com uma raiz principal e raízes secundárias e raízes terciárias. Até 80% do sistema radicular está disposto nos primeiros 10 centímetros de solo, chegando à raiz do feijoeiro entre 20 e 40 centímetros só. Outro fator importante é que o feijoeiro ele tem a capacidade de fazer a nodulação com bactérias fixadoras de nitrogênio, e essas bactérias podem fornecer até 70%, entre 50% e 70% do nitrogênio que a planta necessita. Outras fontes de nitrogênio podem suplementar esses 30%, esses de 50% a 30% que ficam faltando. Aqui, olhando mais o sistema radicular do feijoeiro, a distribuição varia quanto à estrutura do solo, se o solo está mais bem estruturado, mais compactado, menos compactado, a porosidade, a aeração desse solo e a capacidade de retenção de umidade do solo, a temperatura do solo e a profundidade que foi feita a adubação. Em condições muito favoráveis, a raiz do feijoeiro pode passar de 40 centímetros e chegar até 1 metro de comprimento. Mas isso vai variar de acordo com a cultivar, de acordo com a variedade utilizada e também de acordo com o solo, as condições que eu estou cultivando o meu feijoeiro. Em suma, essa é uma raiz de um feijoeiro, um sistema pivotante com muitas raízes secundárias e terciárias para absorver em maior quantidade de água e sais minerais.
Como eu citei, da nodulação do feijoeiro, aqui está um feijão nodulado com risóbio e os nódulos aparecendo, e a nodulação ajuda na nutrição nitrogenada desse feijoeiro e na economia para o produtor. Portanto, assim como para a soja que vocês estudaram, nós, para o feijoeiro, iremos utilizar a inoculação para ter fixação biológica de nitrogênio e assim economizar no aporte de nitrogênio mineral, que é muito caro. E aqui nós temos um gráfico, a fonte aqui de 1963, mostrando que o feijão ele pode chegar até 90 centímetros de profundidade no solo. Tem aqui ó, a localidade Monte Alegre do Sul e Pindorama. E aqui nós temos a porcentagem do sistema radicular que chega até 90 centímetros, podendo chegar até 1 metro, como eu expliquei para vocês. Então a maior parte do sistema radicular encontra-se mesmo nessa faixa até os primeiros 10 centímetros. Olha em Pindorama, 87,4% e em Monte Alegre do Sul, 74,5%. E aí vai diminuindo a porcentagem, mas as raízes conseguem buscar água e sais minerais em até 1 metro de profundidade. Em certos locais, variando as cultivares, menos, mas em outros locais que o solo traz essa condição, uma condição melhor, nós temos até 1,1%, entre 70 e 90 centímetros de profundidade. Estudando o sistema radicular, nós iremos agora falar um pouco sobre o caule do feijoeiro. O caule do feijoeiro ele tem geralmente esse aspecto mais tenro, até mais tenro que o da soja. Ele é um caule herbáceo, tem um eixo principal e é formado por nós e entre nós. Aqui ó, estão as folhas cotiledonárias, o primeiro trifólio e o feijoeiro se desenvolvendo, e nós temos nós e entre nós no desenvolvimento. Nós são os pontos de inserção das folhas na planta. Assim, o primeiro nó constitui os cotilédones, o segundo nó corresponde à inserção das folhas primárias e o terceiro nó é a inserção das primeiras folhas trifolioladas. Então nós podemos observar muito facilmente nessa imagem. Como eu já expliquei, nós temos diversos tipos de feijão com o hábito de crescimento determinado e tipo de feijão com hábito de crescimento indeterminado. E expliquei que no determinado, o crescimento da inflorescência é na parte terminal da planta e no indeterminado é na formação desde o ápice. Então, o determinado, quando floresce, cessa o crescimento e o indeterminado continua crescendo e florescendo. No indeterminado, nós iremos encontrar flores por toda a planta de feijão. Estudando mais o caule de feijão, de acordo com o hábito de crescimento, a disposição do caule, o feijão ele é classificado, separado em 4 tipos, para facilitar também as operações. Aí eu escolho, tem tal operação, quero um feijão mais ereto, colheita mecanizada, eu vou usar um tipo de feijão. Ah, é feijão para vagem, eu vou tutorar o feijão com crescimento indeterminado, é outro tipo de feijão. Assim, Vilhordo e outros, em 1980, propuseram essa classificação para diferenciar, fica mais fácil até para os agricultores, para os pesquisadores, para diferenciar a planta de feijão. Portanto, nós temos o tipo de feijão tipo 1, que é determinado, é mais arbustivo e com ramificação ereta e fechada. Esse feijão aqui é um feijão do tipo 1. Depois, nós temos o feijão do tipo 2, que é um feijão de tipo indeterminado, hábito de crescimento indeterminado, com ramificação ereta e fechada. Ele vai crescer mais, é indeterminado. Depois temos o tipo 3, que é indeterminado com ramificação aberta. Aí ele tem um crescimento mais descontrolado, uma ramificação mais aberta, que cai a copa no chão. Então esse é o feijão do tipo 3. E depois nós temos o feijão do tipo 4, que também é indeterminado, é mais prostrado ou trepador. Que é aquele feijão que a rama vai crescendo no chão, se ele não é tutorado, ou se ele é tutorado com espaldeiras, latadas, o feijão vai crescendo conforme ele é tutorado com as gavinhas enrolando. Muitos já viram esse tipo de feijão, muito utilizado para feijão vagem. E aqui nós temos um exemplo. Ó. Esse aqui é o feijão do tipo 1.
Esse aqui já é o feijão do tipo 2. Observem que ele já tem um crescimento mais indeterminado. O feijão do tipo 3 tem um crescimento mais indeterminado e mais prostrado. Os ramos crescem com maior voracidade, se espalhando mais. E aqui o feijão do tipo 4, que ele tem que ser tutorado, senão ele se espalha pelo chão e vira uma moita se espalhando pelo chão. Então, esse feijão deve ser tutorado. E aqui nós já entramos na morfologia da folha do feijoeiro. Então, as folhas do feijoeiro, primeiramente, após os cotilédones abrirem, aparecem as folhas simples, primárias, e depois as folhas compostas, que são trifolioladas, como no exemplo na imagem aqui, ligadas por um pecíolo e 3 folíolos, um folíolo central e 2 folíolos laterais. Lembrando que ela tem essa estrutura das nervuras, como de uma folha de uma planta de cotiledônia, então não são as nervuras paralelas, como no milho, por exemplo, são essas nervuras nesse formato de distribuição, nervura primária e nervuras secundárias, e a cor, a pilosidade, o tamanho e também as características dessas folhas vão variar de acordo com as cultivares e também do ambiente em que essas cultivares estão inseridas. Aqui nós temos um exemplo mostrando um trifólio, as nervuras desses trifólios, como são distribuídas e a característica de um trifólio do feijoeiro, muito próximo ao trifólio da soja que vocês já estudaram. Elas podem ter uma característica truncada, que é mais do gênero Vigna, mais característica do gênero Vigna, e um aspecto mais auriculado, mais pontudo, que é mais característico do gênero Phaseolus. Aqui nós temos alguns exemplos. E depois nós já entramos nas flores do feijoeiro, que na verdade são inflorescências. Elas têm diversas colorações e são constituídas por um eixo que liga eles à planta, e depois o pendúnculo e raques e as brácteas e os botões florais. Olha as brácteas aqui, o eixo e aqui os botões florais, que têm diversas cores, podem ser brancas, branco-amareladas, rosáceas e roxas. Aqui nós temos uma característica da anatomia desses botões florais, com o ovário aqui, e lembrando que o feijão é uma planta autógama, e entre 2 a 5% pode ter fecundação cruzada, pode ter alogamia. E o abortamento das flores do feijão pode chegar até 75%. Então nós temos que tomar cuidado para cultivar o feijão numa época propícia, adequada ao desenvolvimento dessa cultura, para termos o mínimo de abortamento de flores possível e essas flores tornarem-se frutos. E aí, falando sobre as flores, 90% das cultivares de feijão do grupo de cultivo comercial apresentam as flores de coloração violeta. E as cultivares de feijão do grupo carioca apresentam flores do tipo branca. Porém, algumas têm cor violeta devido à introdução do caráter de porte ereto que vem lá do feijão preto. Feijão preto, a característica é mais por violeta. Feijão branco, a flor é branca, amarela, mas algum feijão carioca, porque tem esse cruzamento com o feijão preto, pode ter cor violeta. Então, às vezes, vocês olhando o feijoeiro, olhando sua floração, pensam que é um tipo de feijão, mas pode ser outro por causa de cruzamentos. Na essência dele, o feijão mais escuro vai ter flores mais violetas, mais arroxeadas, e o feijão branco vai ter flores mais brancas, mais amareladas. O florescimento é bacípeto, as vagens mais maduras em cima, isso do tipo 1, e acróptero do tipo 2, 3 e 4, que são tipos o quê? Lembrem-se lá quando eu falei dos tipos de feijão, de crescimento indeterminado. Então as vagens mais maduras embaixo. Pense, o feijão do crescimento determinado chegou ao ápice e acontece o florescimento. Aí o florescimento é de cima para baixo. O feijão do tipo indeterminado, ele está crescendo e florescendo. Então começa de baixo para cima, acompanha o ritmo de crescimento. Isso para os tipos 2, tipos 3 e tipo 4. Tipo 1, que o crescimento é determinado, as vagens mais maduras, as flores vão aparecer primeiro na
parte de cima da planta. E aí, já entrando no nosso querido fruto, que é o que a gente busca no feijão para o comércio, o fruto, a vagem do feijão, ela é um legume e ela tem duas valvas unidas por suturas, dorsal e ventral, e as sementes prendem-se. Lembra quando eu falei do hilo lá que prende a semente à planta-mãe? As sementes prendem-se a essa sutura pela parte ventral. São ricos em proteínas, como já tivemos nas aulas anteriores. É deiscente, tem duas valvas, como eu já expliquei, unidas por suturas, e as sementes prendem pela estrutura ventral. Aqui nós temos uma imagem mostrando as características de vagem que nós podemos ter, dentre elas reto, arqueado, recurvado e semi-arqueado. Isso vai de acordo com a cultivar. E também a forma do ápice do legume, que pode ser abrupto ou afinado, como na imagem aqui, reto ou arqueado, a forma do ápice apical também. Aqui uma imagem mostrando as vagens do feijoeiro, como ela se constitui, que é o feijão sem folhas com todas as vagens. E agora nós partiremos para o desenvolvimento desse feijoeiro, para a fenologia desse feijoeiro, que iremos aprofundar na aula que vem. Mas já adiantando, a fenologia ela é o estudo dos eventos periódicos da vida do vegetal em função da sua relação com as condições do ambiente. Se o ambiente está propício, ele vai cumprir as etapas de uma maneira mais próxima ao desenvolvimento genético dela. Se o ambiente não está tão propício, ele vai encurtar algumas etapas, alongar outras. Então, a fenologia de acordo com as características do ambiente. E o desenvolvimento do feijoeiro compreende duas grandes fases distintas. A fase vegetativa, que vai do vegetativo, vai da germinação até o aparecimento das primeiras flores, e a fase reprodutiva, que vai da emissão dos botões florais até o pleno enchimento das vagens e maturação. Então aqui nós temos, só para ilustrar para vocês, nós temos a fase vegetativa, que vai de V0, V1, V2, V3, V4, até o aparecimento da primeira flor. V0 é a emergência. O que influencia? Temperatura e água, iremos ver na aula que vem. A emergência é a emissão dos cotilédones, quando os cotilédones abrem. V2 é a emissão daquelas folhas primárias, que eu estava explicando para vocês. E depois nós temos aqui V3, que é a primeira folha trifoliolada que aparece. Aí, V4 já é a terceira folha trifoliolada. Aqui nós temos um exemplo da germinação do feijoeiro, que é um feijoeiro germinando. Aqui a primeira folha trifoliolada que já apareceu. Aqui nós temos início do V2, as folhas primárias. Aqui início do V3, a primeira folha trifoliolada, essa aqui que já está aparecendo. Aqui a terceira folha trifoliolada, olha, primeira, segunda e a terceira folha trifoliolada. E aí é natural o feijoeiro entrar já na fase reprodutiva. Nós temos, a partir do reprodutivo, muda de V para R de reprodutiva. E vai para, depois de V4, para R5, R6, R7, R8, R9. Então nós temos R5, que é a pré-floração, R6, que é a floração, R7, que é a formação das vagens, R8, que é o enchimento das vagens, e R9, que é a maturação. E aqui nós entramos no hábito de crescimento do feijoeiro, retomando o que já vimos no começo da nossa aula. Primeiro, o feijoeiro pode ter um hábito de crescimento do tipo 1, é um hábito de crescimento determinado, arbustivo, e o talo principal é resistente, como na imagem aqui, tem um pequeno porte, entre 25 e 50 centímetros, um ciclo precoce, um ciclo mais rápido, e um período de florescimento reduzido, entre 5 e 7 dias, e uma uniformidade na maturação das vagens. Um exemplo é o feijão preto. Também é uma planta pouco ramificada, tem espaçamentos menores no cultivo, porque é uma planta de porte menor, e o ciclo dela é precoce. Aqui nós temos um exemplo de um feijão preto, olha o porte dela como é baixo, por volta de 40 centímetros, não passa disso.
Aqui nós temos uma outra planta, mineiro precoce, de porte de crescimento determinado, planta do tipo 1, feijão preto também. E aqui nós temos as plantas do tipo 2, que é uma planta já ramificada, observe na imagem aqui, ó, mas ereta e fechada, ela não abre tanto a sua arquitetura. Tem um caule ereto com poucos ramos laterais, de 2 a 3, e um bom potencial produtivo. Tem uma boa capacidade de compensação quando tem uma redução da população de plantas, porque ela tem um hábito mais indeterminado. Então ela compensa se não tem uma planta vizinha. O período de florescimento já é maior que o tipo 1, entre 10 e 15 dias. Ela tem uma pouca desuniformidade da maturação de vagens e, após a floração, as plantas continuam crescendo, porém o ritmo é mais lento e o ciclo delas é mais longo em relação às plantas do tipo 1, planta de feijão preto. Um exemplo tem ao cultivar jalo precoce, ouro, juriti, como vocês vão observar na imagem a seguir. Aqui nós temos o feijão tipo ouro. Já dá para observar que ela tem um porte maior que o feijão do tipo 1 e ela compensa mais a área que não tem feijoeiro. Olha a entrelinha aqui, ó, como está mais coberta. Aqui nós temos a cultivar safira. Dá para observar o hábito de crescimento dela. Ela compensa mais. Depois nós temos o feijão de tipo 3, que a planta já abre mais, não é tão ereta. Ela tem um grande número de ramificações, as ramificações mais abertas. As plantas elas já são mais prostradas, semi-prostradas e com ramificações bem desenvolvidas. Elas têm um ciclo mais longo ainda que o tipo 1 e tipo 2 e são altamente produtivas. O caule principal e laterais podem ter uma aptidão trepadora, mas ela ainda tem esse porte ereto. Pode ser decumbente, mas depois que ela cresce muito. E elas constituem a maior parte das cultivares em uso hoje em dia, os feijões do tipo 3. O florescimento se aproxima do feijão do tipo 2 entre 15 e 20 dias. Observe que é um florescimento muito mais longo que o feijão do tipo 1. E após a floração, o caule principal e alguns caules laterais podem se destacar como guias. Exemplo, temos o feijão carioca e feijão de cultivar pérola, principalmente. Mas o feijão carioca é um típico feijão do tipo 3, ao contrário do feijão preto, lembre-se que era do tipo 1. E além do mais, ele tem uma grande desuniformidade de maturação das vagens, principalmente por esse florescimento ser bem espaçado, ao contrário do tipo 1 do feijão preto. Aqui nós temos um exemplo, podem observar que ele é mais decumbente, como na imagem aqui do feijão carioca. Aqui um outro feijão carioca, então ele tem um hábito mais decumbente, apesar de ser ereto ainda, não ser tão trepador como o feijão do tipo 4, que tem uma característica trepador e o ideal é que ele seja conduzido. Ele tem um baixo número de ramos laterais em cada nó, ele tem um ciclo mais longo e a colheita é parcelada. Esse feijão geralmente é destinado a feijão vagem. Os ramos laterais são poucos desenvolvidos e o caule principal pode ter mais de 20, 30 nós e pode ter até 2 metros de altura. E o florescimento persiste por várias semanas, sendo um florescimento mais longo que o tipo 3, tipo 2 e tipo 1. E devido a esse longo período de floração, não é recomendado que se realize a colheita da planta inteira. É como o tomate de crescimento indeterminado. Nós iremos lá, coletamos um pouco de vagem, depois coletamos outro pouco, outra quantidade, depois uma outra pequena quantidade. Assim, nós iremos aproveitar o máximo da planta. Ele é um feijão trepador, característico de feijão vagem. Aqui nós temos um exemplo da arquitetura das plantas para a gente comparar um com o outro. Aqui nós temos o feijão preto, feijão tipo 1. Depois nós temos o feijão tipo 2, olha, que ele é mais alto, quando eu mostrei na imagem, comparando na lavoura, ele é mais alto, ramifica mais, mas continua ereto, continua com essa arquitetura mais fechada. Agora no feijão tipo 3, o feijão carioca, olha como ele ramifica, compensa mais as falhas, pode compensar mais as falhas, assim
como a nossa querida soja. E já olha o feijão tipo 4. Ele é trepador e ele precisa de um tutoramento. Lembrando, pessoal, vamos frisar, feijão tipo 1, lembre, a floração ele é determinado o hábito de crescimento. A floração acontece de cima para baixo. Então, a floração vai ser uniforme, próximo de 5 dias toda a floração, mas vai acontecer de cima para baixo. Eu vou coletar as vagens sempre no mesmo momento, vai maturar na mesma época, porque a floração é curta. No feijão tipo 3, ele já é indeterminado, já é outro hábito de crescimento. A floração acontece de baixo para cima, mas vai ter um período ainda mais curto de floração. Então, eu consigo colher esse feijão com a maturidade ainda próxima. Já o feijão tipo 3, o feijão carioca, é de baixo para cima também, é um feijão indeterminado, mas eu tenho que dessecar ou secar o feijão ou coletar, porque o período de floração é um pouquinho mais longo. E o feijão tipo 4, o período de floração é bem longo, é indeterminado, de baixo para cima também. E o que acontece? Terei vagens maduras aqui e às vezes vagens verdes aqui embaixo. Então, certo, principalmente quando é feijão vagem, que esse tipo 4 é muito utilizado, é eu coletar as vagens no ponto certo aqui, depois entrar na lavoura de novo e coletar no ponto certo aqui nessa altura, e depois nessa altura, então faço várias colheitas no feijão do tipo 4. E aqui nós temos as variações de ciclo do feijoeiro de acordo com as cultivares. Nós temos aqui, ó, feijão do tipo 1. Olha o comprimento do ciclo, ó. 77 dias eu já estou colhendo feijão. Aqui já é um feijão, ó, do tipo 2. 83 dias o ciclo é mais longo. Depois um feijão do tipo 3. 91 dias. Feijãozinho carioca aqui, pessoal. E depois nós temos o feijão do tipo 4 que chega a mais de 98 dias. Essa fonte do CIAT de 1985. Pessoal, na aula de hoje estudamos então a botânica e morfologia da cultura do feijão, as cultivares e os tipos, principalmente para a gente entender e depois conseguir manejar. Eu vou cultivar o feijão do tipo 4, vou ter que ter estrutura para tutorar esse feijão. O feijão do tipo 1, vou ter que ter estrutura para colher tudo de uma vez. O feijão do tipo 2, o feijão do tipo 3. Então, estudar os cultivares e os tipos de feijão para a gente conseguir diferenciar. Na próxima aula, nós iremos aprofundar mais na fenologia do feijão e esse desenvolvimento, e também na ecofisiologia. Como a fenologia, interagindo com o ambiente, vão interferir no desenvolvimento e produtividade do nosso feijoeiro. Espero vocês lá. Até a semana que vem. Um grande abraço.